informação lá do detalhe determinado, vocês vão entender, pelo menos já está mais texto na mente, o que pode acontecer. Tudo começa com o coração. Coração, nós temos a aorta, aí existe o tronco braquiocefálico de um lado, de onde vai sair a artéria carótida e as vertebrais e outros ramos. Via de regra, do lado esquerdo, a carótida, ela sai diretamente da artéria aórtica. Mas isso também pode variar, as pessoas podem ter dois troncos braquiocefálicos, então ela tem que poder bastante. Então, tudo começa ali no coração. Nós estamos vendo aqui as artérias carótidas, que vão ligar toda a superfície anterior do cérebro. E as artérias vertebrais, deixa eu começar com elas aqui. Não dá para ver aqui, depois a gente vai ver. Vai ligar predominantemente a superfície posterior do cérebro. Vamos lá. Essa aqui que é a aula. Calma, ninguém precisa saber disso não. Calma. Isso aqui é o esquema. Vai ter muita informação, não é essa? Então vamos lá, pessoal. Tudo começa. A gente precisa entender, eu quero mostrar para vocês aqui, é um polígono. Polígono é um formato geométrico. Tá? Polígono é um formato geométrico. Tá? Então, nesse caso, o polígono de Willis, a pessoa observou que existia um padrão de vascularização na maioria das pessoas. E ele é formado por algumas artérias, que eu vou mostrando para vocês. Só que antes de chegar aqui, eu quero chegar de novo aqui na aorta. Então, olha só. A carótida comum, do lado esquerdo, geralmente nasce direto da aorta. Ela ascende pelo pescoço e ela vai se dividir no nível de C4 e C5. C4 é o quê? Quarta ou quinta vértebra cervical. Ela vai se dividir em carótida interna, que vai irrigar o cérebro, e a carótida externa, que vai irrigar os músculos, osso, tudo da face. Tá? Então, nós temos a carótida externa, que vai se dividir, ó, no grupo a carótida interna, e daí ela vai seguir o seu caminho, que eu vou explicar para vocês depois. Mas também, nós temos as artérias vertebrais, ó, as artérias vertebrais. As artérias vertebrais, elas são mais posteriores, vou mostrar essa figura para vocês. Elas passam dentro da vértebra, por isso chamada artéria vertebral. Ela geralmente entra na sexta vértebra cervical, via de regra, na sexta vértebra cervical, ascende, passa por cima do arco de C1, depois vão se unir aí dentro do foro de imagem e vão se unir para formar a artéria basilar. Bem, dentro do polígono de Willis, então, ele é formado por algumas artérias. Ó. Nós temos as artérias vertebrais que ascenderam, passaram por cima do arco de C1, adentraram no foro de magno, formaram a artéria basilar e daí formaram parte do polígono de Willis. O que é isso aqui? Artéria cerebral posterior. Artéria cerebral posterior. A artéria carótida interna, ela vai fazer todo o caminho dela, que eu não vou falar de vocês, tá bom? Mas quando ela chegar lá dentro do cérebro, ela vai se dividir em artéria cerebral anterior, artéria cerebral média e a comunicante posterior. O que é comunicante? Ela vai comunicar a circulação anterior, que é chamada de circulação anterior, que vem da carótida, da circulação posterior, que vem da artéria basilar. Vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, no começo aqui, o tronco braquiocefálico. E daí nós temos aqui do lado direito, então. Nós temos a carótida comum, que vai se dividir em carótida interna e a carótida externa. Tá? A carótida externa vai assim com a gente aqui. E a carótida interna, sim. A carótida interna, ela vai penetrar no crânio, vai ter um trajeto sinuoso até adentrar no cérebro. Então ele tem um trajeto dentro do osso que eu não vou cobrar isso de vocês, pode ficar despreocupado. Ela vai passar lá para a região tetrósa do osso temporal, tá? Entra no canal, porção tetrósa do osso temporal, porção cavernosa do osso temporal, porção clinoideia do osso, porção clinoideia, e daí sim fora da clinoide que é lá dentro. Mas enfim. E aqui nós temos, ó, a artéria vertebral. Reparem, pessoal, quando vocês colocam a mão aqui na frente, vocês conseguem sentir a carótida ou a vertebral? A carótida. Desculpa. Por quê? Porque a artéria vertebral está dentro da vértebra.
isso aqui é na prova, né? Tem modelo disso aqui. Se eu coloco um tracinho aqui, se alguém falar que é vertebral, se você não usou nada. Tem lógico, ó, está dentro da vértebra. Isso aqui, dentro da vértebra. Não pode confundir isso, tá, gente? A artéria vertebral vai passar, vai entrar em, geralmente em C6, 5, 4, 3, 2, chega em uma, ela dá uma volta, por cima do arco, adentra no foramen magnum, vai se unir com a do outro lado, formando a artéria basilar, e a artéria basilar vai formar as artérias cerebrais posteriores. É dentro desse triângulo aqui, ó, que você consegue palpar. Acima do esternocleidomastoide e por baixo do músculo de gastro, é que você consegue palpar a sua artéria carótida. Ou não é muito baixo, nem é muito acima, nesse triângulo aqui. Você vira o pescoço para o lado, você sente o esternocleidomastoide e você consegue sentir o músculo de gastro. E a frente da musculatura do meio tireoide. Esse aqui é o músculo esternocleidomastoide que vocês devem estar conhecendo. Uma figura muito próxima aqui, só para vocês verem que tem uma noção do que a gente está falando. Esse aqui é o ouvido. Tirou, né, a cartilagem do ouvido. Isso aqui é a cópia do vestíbulo. Está vendo o vestíbulo? Isso aqui é o vestíbulo. Que é a componente da cópia, é a componente do labirinto. Então aqui a gente está vendo a artéria carótida numa íntima relação aqui com o ouvido. Uma íntima relação aqui com o ouvido. Passa bem próximo ao ouvido, só para vocês terem noção. Você tem a artéria vertebral. Bem, isso aqui é uma visão microscópica de dentro do nariz, dissecado. Isso aqui eu fiz muito. Não é minha foto. Isso aqui é uma dissecção dentro do nariz. Então a gente coloca o microscópio dentro do nariz. Após dissecar tudo, horas e horas, dias e dias, você consegue achar a porção cavernosa da carótida. Tá vendo quando ela faz um trajeto sinusoidal aqui, ó, sinuoso? Entre as carótidas está uma glândula muito importante, que vocês vão ter aula disso depois, a hipófise. E aqui, ó, nós temos a artéria basilar. A artéria basilar que fica na frente da ponta. Na frente da ponta. Olha como é tortuoso, né? Não é daquele jeito que vê na foto. A artéria vertebral de um lado e a artéria vertebral do outro lado. Para se formar na artéria basilar. Aqui eu consigo ver uma artéria muito importante que eu vou contar para vocês depois, é a AITA. Eu vou mostrar para vocês por que essa aqui é a AITA. Então, isso aqui é o polígono de Willis, formado pela artéria carótida interna. Ela vai se bifurcar a artéria cerebral média, que vai pela lateral. Na artéria cerebral anterior, vai ser a comunicante anterior. Comunicante por quê? Porque elas se comunicam. Comunicante anterior. Aqui nós temos a artéria basilar, a artéria cerebral posterior e a comunicação do sistema anterior com o posterior é através da comunicante posterior. Isso aqui é ótimo para dar aneurisma cerebral. Muito bem, tá vendo? Imagina esses 12 slides com vocês assim. Acho que não tem muita graça, né? Mas isso aqui ficou mais bonito. Estou destacando aqui o polígono de Willis para vocês. O polígono de Willis são formados, geométricos, formados por algumas artérias, que nós já estamos começando a conhecer. Nós temos aqui a artéria vertebral. A artéria vertebral são duas, né? Vai se unir para formar a artéria basilar. E aí a artéria basilar vai se bifurcar e formar a artéria cerebral posterior. Esse componente posterior vai se unir com o componente anterior através do ramo comunicante, que é uma artéria chamada artéria comunicante. Como tem duas comunicantes, tem uma comunicante anterior e a comunicante posterior, essa aqui é a comunicante posterior. A comunicante anterior, ela une a circulação de um lado do cérebro com o outro lado. A comunicante anterior comunica a artéria cerebral anterior de um lado com a artéria cerebral posterior de um lado. Semana passada eu peguei um aneurisma aqui, ó. Difícil, estava aqui. Então aqui nós também temos uma artéria que vai para a região lateral, a artéria cerebral média. Artéria cerebral média. Porque ela vai para a região lateral. Bem, já nessa figura eu já posso introduzir alguns conceitos para vocês. Conceitos muito importantes é que essas artérias, elas não irrigam somente o córtex cerebral. Elas também irrigam o cérebro em sua profundidade. Por exemplo, aqui nós temos as artérias perfurantes, extremamente importantes. Perfurantes, elas vão nutrir lá o centro, o core, né? O núcleo
tiver lesão aqui, a pessoa fica hemiplégica, tá? Então, a série cerebral média limite ramos perfurantes, artéria cerebral anterior limite ramos perfurantes também, tá? A basilar limite ramos perfurantes, isso aqui, tá? Para principalmente o cérebro. Vamos falar agora do componente posterior aqui, das artérias vertebrais subindo para formar o que? A artéria basilar. O cerebelo, chamado cerebelo, que é cérebro pequeno, vocês vão ter aula dele no futuro, ele é irrigado principalmente por essa estrutura aqui, ó, região posterior. Toda essa irrigação posterior junto com o assoalho do cérebro, ó, fica a parte do cerebelo e o assoalho do cérebro. Nós já vimos aqui, por exemplo, que aqui nós temos o giro occipitotemporal medial, que é formado pelo giro lingual e o giro parieto-frontal. Nós temos o giro occipitotemporal lateral. Então, vamos supor que o paciente tem uma lesão na artéria cerebral posterior. Artéria cerebral posterior. Aí vamos supor que a gente consiga ser um pouco mais específico, no ramo posterior da artéria cerebral posterior. O que pode acontecer? Pode ter lesão no giro occipitotemporal dorsal. A pessoa pode não reconhecer faces mais. Estou olhando para você aqui, não sei mais quem você é. A pessoa pode ter dificuldade de reconhecer objetos. O nome disso é o quê? Agnosia. Não reconhece. Não tem reconhecimento. Agnosia visual. Acorda, hein, pessoal? Acorda. Bem, vou falar primeiro sobre o território de vascularização da artéria cerebral média. De forma geral, a artéria cerebral, só isso que eu quero que vocês entendam, tá? Como que pode variar como se fosse, por exemplo, tiver um ABC da artéria cerebral média. Esse aqui nós estamos vendo aqui o máximo e o mínimo, tá? O máximo e o mínimo. A artéria cerebral média, de forma geral, é entre esse aqui e isso aqui, ó. Agora que vocês conhecem a superfície cerebral, você já entende que isso aqui é a superfície lateral do cérebro, que essa aqui é a superfície medial do cérebro, isso aqui é a superfície inferior do cérebro. Então a artéria cerebral média, ela vai nutrir de forma geral, pelo menos, olha só, hein? Vai nutrir pelo menos essa região aqui, ó, o giro frontal inferior. O giro frontal inferior, nessa revisão agora, para preciso falar com vocês, ele é responsável pela área da palavra falada. Pelos movimentos articulares aqui da fala. É chamada de área de Broca. Então, se eu tiver uma lesão na artéria cerebral média, que pega aqui a face triangular, a face orbital e a face orbicular, a pessoa pode ter o que? A face de Broca. E ela não vai falar. Também, no mínimo, vai pegar o polo temporal. O polo temporal aqui na visão inferior e o polo temporal na visão medial. E no máximo, não são extremos, ela pega todo o córtex, no máximo ela pegar todo o córtex. Literalmente todo, então é um desastre. Daí que vem os AVCs malignos, por exemplo. Tem uma lesão cerebral média, pode dar um AVC maligno. E também pode pegar quase que toda a base anterior e a base média, no caso do lobo temporal. Reparem que essa parte aqui foi toda preservada. Vocês vão ver que é outro território da artéria. Então agora vamos lá, com mais detalhes aqui. Nós vimos aqui a artéria carótida dividida em artéria cerebral média. A artéria cerebral média nós temos um ramo superior e tem um ramo inferior, tá? Esse aqui agora que vocês têm que estudar, para vocês começarem a entender algumas coisas, tá bom? Então a artéria cerebral média, ela emite alguns ramos. Ela emite alguns ramos. Então nós temos aqui, ó, por exemplo, o ramo que vai nutrir a órbita na sua região lateral. Ó. Os giros supraorbitais na sua região lateral. Vocês conseguem entender que isso aqui é região lateral? Consegue? Consegue ou não consegue? Beleza. Então, se ela vai suprir a região lateral da órbita, o nome dessa artéria aqui vai ser o quê? Orbitofrontal lateral. A região lateral do giro supraorbital, orbitofrontal lateral. Essa artéria aqui, ó, também é um ramo da cerebral média, ela ascende, ela vai subindo para a região frontal, chamada de frontal ascendente.
sulco aqui, nós já vimos que é o sulco central. Então, essa aqui é a artéria central. Essa aqui é o sulco pré-central. Então, essa aqui é a artéria pré-central. Esse aqui é o sulco pós-central. Então, essa aqui é a artéria pós-central, ou chamada de parietal anterior. Essa aqui já é a artéria parietal posterior. E essa aqui é a artéria angular, que vai subir o giro angular. Então, essa é a superfície lateral superior. Repara que não é nem lista de cabeças, porque agora você já viu os giros, os sulcos, também que ajuda, né? Ó. Pô, em cima do giro supraorbital, na região lateral, ortofrontal, lateral. Se tem ortofrontal lateral, significa também que tem medial, então eu vou ver. E no seu ramo inferior, nós temos os ramos que vão para córtex, a superfície lateral, cortical e do lobo temporal. Então nós temos um ramo anterior, um ramo médio e um ramo posterior. Simples, né? Prático. Desse jeito. Então nós temos aqui o ramo anterior, temporal anterior, médio e posterior. Mas é claro, tem que parar e ver, né? Fica difícil. A gente está olhando as artérias da artéria cerebral média, tá? Nessa visão aqui, a gente vê a artéria cerebral média. Que é cerebral de duas funções que a gente vai ver. Então, olha para cá. Parem que essa aqui. Desculpa. Reparem que essa artéria aqui está indo para a região supraorbital, tá? Chamada ortofrontal lateral. Essa aqui é aquela frontal ascendente, que ele colocou como pré-frontal. Essa aqui já é a artéria pré-central, artéria central, pós-central. E aqui estão os ramos anterior, médio e posterior, numa visão anterior. Deixa eu só ver se. Opa. Território agora é vascularização da artéria cerebral anterior. Vocês lembram que a artéria cerebral média pode pegar quase tudo, mas e quem que vai não pega tudo? Quem que vai pegar o resto? Território anterior. E isso varia bastante. Vamos lá, o máximo e o mínimo. De forma geral, o máximo, que não acontece muito, graças a Deus, é que a artéria cerebral anterior, ela pega até o giro frontal médio, compondo só o giro frontal inferior. Ela pega toda a superfície medial do cérebro, giro do símbolo, corpo caloso, giro frontal superior e médio, lóbulo paracentral, pré-cúleus, mas não pegou o cúleus, não pegou o cúleus auricular. Ela não pega o cúleus auricular. E a superfície basal pode pegar desde toda a superfície basal ou até só parte dos giros supraorbitais e o giro reto. Da superfície medial pode pegar somente da porção medial do forame de Moro para frente. Vocês vão ver o forame de Moro, Então, essa mensagem é uma mensagem muito importante para vocês. Essa aqui, ó. Por quê? Porque as artérias cerebrais, médias, anteriores, posteriores, elas emitem campo perfurante. Por que é perfurante? Porque perfura o cérebro para poder alcançar o que está lá no meio. Nós temos aqui núcleos da base no meio. Bom, então nós temos ramos da artéria cerebral média que vão irrigar a sua profundidade. Elas vão perfurar o cérebro e irrigar os núcleos da base. Vocês vão estudar isso depois. Então, na superfície medial. Oi? Então, na superfície medial, a gente tem uma artéria que passa próxima à calosa, o nome dela é pericalosa. E nós temos a artéria calosa marginal. A calosa marginal vai ter os seus ramos. Gravem, entendam as artérias, que é a artéria pericalosa, e essa aqui é a calosa marginal. Agora, olha que interessante, ó. Da artéria cerebral anterior, sai uma artéria que vai irrigar os giros supraorbitários na região medial. Então, a artéria ortofrontal medial. Território da vascularização posterior. De forma geral, de novo, o máximo e o mínimo. O máximo e o mínimo.
Então, o máximo que pode acontecer na artéria cerebral posterior de irrigar essa superfície inferior do temporal, occipital e pegando até parte do parietal, até o giro pré-central. Isso é o máximo. O máximo. Na sua superfície medial, pega o lóbulo paracentral, tá vendo? O lóbulo paracentral, pega o precúneus, o cúneus, o giro lingual e todo o giro parietal. E o mínimo, ou seja, o mínimo ela vai pegar o giro occipital medial e o lateral. Se eu tenho lesão nessa artéria, ela pode ter agnosia de boca, não reconhece as coisas, objetos. Então, agora vamos olhar aqui para o centro. Repare, o polígono de Willis. Vamos lá de novo, no começo. Aqui nós temos as artérias carótidas que foram seccionadas. Mas a artéria carótida ela se dividiu em artéria cerebral anterior, que vai medialmente, artéria cerebral média, que vai lateralmente, e uma comunicante, que vai comunicar o sistema anterior do posterior, comunicante posterior. A comunicante anterior, o que ela faz? Olha bem, ela comunica. Isso aqui salva a vida de muita gente já que teve um AVC do lado direito e a comunicante anterior era muito grande, muito calibrosa. O que aconteceu? Muito sangue, muito fluxo de sangue saiu de uma carótida e foi para outra e suprimiu e salvou a vida da pessoa. A pessoa não teve um impacto desastroso, catastrófico. Então, graças a esse comunicante anterior. O que o comunicante anterior faz, então? Comunica o hemisfério com o outro. Tá? Faz a ligação de um hemisfério com o outro. Então, aqui nós vemos a artéria cerebral anterior gerando os seus ramos. Ó. Artéria óptica fronto-basal ou a óptica frontal medial. Nós temos as artérias pericalosas e a calosa marginal. Porque dá a volta, a pericalosa porque dá a volta no corpo caloso. Essa aqui é a figura do dedo. Aqui a gente observa a artéria cerebral posterior, que também emite ramos, ó, ramo anterior, ramo posterior. E aqui, olha só que artéria importante essa aqui, ó. Calcarina. É a calcarina. Vai suprir o suco calcarino. Lesão disso aqui é cegueira, isso fica cega. A artéria parietal occipital vai suprir o cúmulo, parte do cúmulo e do pré-cúneus. Isso aqui é a artéria pré-cuneal, que está antes do cúneus. Ó, a artéria pericalosa, que ela emite ramo, caloso marginal, aí tem seus outros ramos que eu não vou cobrar isso para vocês. Mas olha essa aqui é fácil, eu vou cobrar as fáceis, ó. Artéria o quê? Óptica frontal medial. Bom, vai sofrer a óptica. Então não deixe de entender. Artéria calcarina nasce de onde? Da artéria cerebral posterior. Artéria parietal occipital também. Deixa eu ver essa figura aqui, ó. O máximo e o mínimo. A artéria cerebral posterior ela vai suprir o cúneus e o pré-cúneus. Desculpa. Vai suprir o cúneus e o giro lingual. Por isso que essa artéria vai sair sempre da artéria cerebral posterior, o suprimento da visão. Só um detalhe, para vocês entenderem que existem divisões das artérias. De acordo com a localização do cérebro, a gente divide em M1, M2, M3, M4, é cortical, esse é só um detalhe. E na realidade é assim que funciona. Esse aqui é o espécime preparado, de verdade, injetor látex vermelho na artéria, látex azul. E é desse jeito aí, essa bagunça aí que a gente vê lá na hora. Reparem que as artérias elas tendem a andar pelos sulcos. É claro que elas também glorificamos para os córtex, mas elas tendem a andar nos sulcos. Eita, deu tilt. Aqui é a região, isso aqui é a orelha, isso aqui é a região da aorta, giros suborbitais, frontal. Vamos lá. Então, dando um pouco mais de detalhes, na verdade essa aqui é a aula, que foi revisão, tá vendo? Então, olhando um pouco mais de detalhes da circulação posterior. Isso aqui é o cerebelo selecionado, o cérebro fetal aqui em cima, o pedúnculo cerebral foi selecionado e retirado. Nós estamos vendo a visão de frente do cerebelo, a visão clássica que a gente vê.
cerebelo é a visão de trás, tá? Essa aqui é a visão de frente do cerebelo. Lá eu vou mostrar para vocês. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos as artérias vertebrais, que eu já mostrei para vocês. Elas irão se unir e formar aqui na artéria basilar, correto? A basilar vai estar na frente da ponte. E essas artérias aqui, elas vão emitir diversos sons. Por isso que vocês estão vendo aqui, são ramos dessas artérias. Então, essa aqui é a artéria basilar. E aí nós temos a primeira grande artéria importante, a artéria cerebelar superior. A artéria cerebelar superior, ela vai suprimir toda a superfície superior do cerebelo. Como não caiu o cerebelo, eu mostrei o cerebelo para vocês, se vocês sabem o que é o não sabem de nada? Não. Então não tem como cair isso aqui para vocês em prova, mas a aula já está sendo dada, então presta atenção. Então o que acontece? Você tem a superfície superior do cerebelo. O que aconteceu aqui? Foi um corte desse jeito na cabeça do sujeito. E aí retirou o cérebro, retirou o dentório. Nós estamos tendo uma vista superior da superfície do cerebelo. Então o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui que a artéria cerebral superior, essa aqui, ó, ela supera a superfície superior do cerebelo. Superfície superior do cerebelo. Eu faço revisão para o cerebelo depois. Nós temos também uma outra artéria chamada AICA, artéria cerebelar anterior e inferior. Por quê? Porque ela está na frente e está inferior. A cerebelar superior ela está superior. Essas duas aqui estarão inferiores, serão chamadas de inferiores. Essa e essa aqui, que eu vou mostrar para vocês. Então, essa aqui é a AICA, artéria cerebral inferior e inferior. Ela vai suprir o pedúnculo cerebral médio, que eu vou mostrar para vocês. Na aula do cerebelo, vocês vão ficar familiarizados com essa figura, porque aqui vocês estão vendo aqui, na verdade, os 7 ou 8 termos saindo do ângulo do ponto cerebelar. Tá? Qual a importância disso aqui? A AICA, ela pode, junto com a artéria cerebral, a AICA, ela pode dar espasmo emifacial. Espasmo emifacial por quê? Porque pode tocar e comprimir o nervo facial. O sétimo nervo. Então, quando existe uma irritação, uma artéria pulsando em cima dela, a pessoa fica assim, pega o botox, melhora, legal, daqui a pouco está lá, e de novo. Resolução total é cirurgia. Colocar um coxinho entre a AICA e o dedo. Só ter de curiosidade, já ouviram falar de neuralgia do trigêmeo? Neuralgia do trigêmeo é basicamente causada por isso aqui, ó, a artéria cerebral superior tocando o nervo trigêmeo. Então a artéria fica pulsando em cima do nervo trigêmeo. Pode colocar balão, logo, já fiz balão. Pode fazer isotomia, logo também, mas tende a voltar. Definitivo, em alguns casos, é colocar um coxinho entre o nervo trigêmeo e a artéria cerebral superior. Esse desenho está muito difícil para vocês. Então, esse aqui é o pedúnculo cerebelar, não vou fazer com vocês agora. A artéria vertebral vai se unir, né? Se ela se unir para formar a artéria basilar. E a artéria vertebral vai ser a paica. A paica é a artéria cerebral posterior e inferior. Aquela aqui, ó, artéria cerebral posterior e inferior. Ela vai suprir toda a superfície inferior do cerebelo. Venoso, rapidinho agora, venoso, está acabando. Nós temos aqui uma secção sagital mediana do cérebro. Tá? E aí a gente está observando aqui algumas estruturas que não foram conversadas com vocês aí, mas nós temos aqui os ventrículos, que são cavidades dentro do cérebro, setembro da próxima aula. Tá? Nós temos aqui do lateral, terceiro ventrículo, existe uma drenagem de limicor, um fluxo de limicor. Chegando até o quarto ventrículo, até o forame de Moro, mas esqueci, desculpa, forame de Magende. Esse espaço exposto para vocês depois. Mas eu quero mostrar isso aqui. Ó. Existem grandes estruturas venosas que drenam o sangue do cérebro. Grandes estruturas venosas que drenam o sangue do cérebro. Esse aqui é o seio. Seio é a cavidade da gente. Seio sagital superior. Por quê? Está nos planos sagital. Plano sagital. Não é exatamente no meio, não, mas 30% é um pouquinho mais para a direita, mas está lá sagital. Seio sagital superior.
E aqui nós temos um outro seio chamado seio reto. E vão se confluir numa região chamada tórcula. Tórcula, que é a confluência dos seios. Bem aqui, ó. Vocês palpam a região principal de vocês estão sentindo aqui uma proeminência, é ali que é a tórcula. Então, essa aqui já é o espécime real. Um seio sagital superior. Nós temos um seio sagital inferior também, do lado do outro. Seio sagital superior, seio sagital inferior. O que acontece? Nós temos grandes estruturas idosas dentro do cérebro para poder drenar. Dentro dos ventrículos, nós temos as veias cerebrais internas, que vão se unir junto com a veia basal de Rosenthal, que não está mostrada aqui, para formar na veia ou ampola de Galeno. E a ampola de Galeno se une com o seio sagital inferior para formar o seio reto. É isso mesmo, ele é caído, não é para cima não, ele é caído desse mesmo. E aí até chegar na tórcula. E da tórcula que vai ser drenado por outras regiões. Então, aqui, quando eu tomei extensões do látex, olha a importância olha o seio sagital superior aqui, quantos lados venosos que se tem, se faz apurar com alderrados de sangue, milhares. E aqui nós temos a veia grande, uma grande veia anastomótica, chamada de trolar, e uma veia anastomótica chamada de labretas, isso é um detalhe para vocês. Essa é uma figura do Leve. Nessa figura aqui a gente consegue ver as veias cerebrais internas que eu mostrei para você. As veias cerebrais internas, elas vão drenar o tálamo, o septo, o corpo, o núcleo caudal, vocês vão ver tudo isso depois. As veias cerebrais internas. E ali essa figura, aquela figura, vou mostrar para vocês a veia basal de Rosenthal. A veia basal de Rosenthal, ela drena desde a região mais anterior, vai passar aqui pelos próprios nodulares, até desembocar na ampola de Galeno. Aqui nós temos também, então, seio sagital inferior, seio reto, seio sagital superior e a tórcula. Essa figura para vocês, só destacando o seio sagital inferior, se unindo com a ampola de Galeno para formar o seio reto. E aqui são as veias cerebrais internas. As cerebrais internas ficando com a veia basal de Rosenthal. Claro que eu não estou passando outros nomes para vocês, só alguns. Esse corte aqui é como se fosse um corte axial, tirando o córtex cerebral. Daí a gente tirou o giro frontal inferior, médio e superior. E daí a gente conseguiu cair dentro de uma cavidade chamada ventrículo. E daí a gente consegue observar novamente aqui, ó, as veias cerebrais internas, aqui, ó, as veias cerebrais internas que eu mostrei para vocês. As veias cerebrais internas se unindo aqui com a veia basal de Rosenthal para formar a ampola de Galeno. As veias cerebrais internas, só para ter curiosidade, vão drenar o tálamo, a veia do plexo corótico, tudo isso vai ser mostrado para vocês. Isso aqui é uma figura real. Então tirou o formato fibromédio superior e aqui vocês estão vendo o ventrículo que vocês estão As veias e artérias são assim mesmo nessa coloração? Não, isso aqui é um látex azul que colocou. A veia é mais azulada, na cirurgia você vê. Mas não é um azul vivo, isso aqui é um látex. É azul vivo, mas é que ele está parecendo Neymar. Não, isso aqui é mais claro. Ele pegou o cérebro, colocou a folha de soro. Então nós estamos vendo aqui, ó, as veias cerebrais internas. As veias cerebrais internas, ó, drenando as estruturas que estão em volta. Tá? Professor, o que é esse negócio que vem em volta da veia? Isso aqui é aracnoide. Não, fica ali, ó. Isso aqui é aracnoide, isso aqui é o plexo corótico. Não. Vocês vão ter aula disso depois. Estou querendo mostrar para vocês só as veias, porque não tem como falar tudo. Já estamos animando aí. Bem, ó, isso aqui é a veia basal de Rosenthal na sua visão inferior. Reparem só, a veia basal de Rosenthal pega desde a região mais anterior à região média. E ela vai atravessar o tronco encefálico para chegar aqui, ó, na ampola de Galeno. E ela vai se unir com a veia cerebral interna. Isso aqui é só para mostrar para vocês a veia basal de Rosenthal.
Dando a volta no tronco encefálico. Pode ligar, não deu para ver aqui direitinho. Isso aqui é só uma flexibilidade para vocês, isso aqui. É como se tivesse arrancado aqui atrás, ó. Arrancou a escama occipital, ó. Arrancou a escama occipital, arrancou toda a lata. E aqui a gente está vendo o cerebelo, na sua superfície occipital. Pendura. E aqui nós temos grandes estruturas nossas também que passam. Dá um sharkzão. Top. Passa na fissura aqui do cerebral. Isso aqui é o arco de Siúna, a primeira artéria vertebral aqui passando no arco de Siúna, para poder entrar no fulano no arco. Bem, isso aqui é uma figura que mostra para vocês que vocês têm um arco, vocês têm que saber, tá bom? Então aqui, o que a gente tem aqui de novo? Ó, seio reto, e aqui nós temos o seio transverso, isso eu não apresentei para vocês, e o seio sigmoide, no formato de S, ó, sigmoide, no formato de S. E aqui é o forame jugular. E do forame jugular para o pescoço e para o coração. Ó, então terminamos o ciclo aí. Tem muito detalhe aqui que eu não vou cobrar de vocês. Essa aqui vem lembrar isso aqui, eu não vou cobrar de vocês. Aí ele chegou no forame jugular, na jugular interna, e aí vai chegar nas veias, cavas, etc. Tá bom? Acabou.